Bom dia, Irmandade, paz. Estamos aqui no capítulo 25. Deus teve misericórdia. Opa, tá desfocando, né? Deus teve misericórdia de nós e nos abençoou, nos permitindo ler. Nós estamos conseguindo ler. Bora, estamos no 25. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, bendito, santo, grandioso, Senhor, o Senhor rege o mundo, governa todas as nações, nada do Senhor, nada sai do seu controle, nada, o Senhor perde o controle, né, Deus? Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia. Senhor, nos faz ver o que o Senhor depositou em nós e aquilo que nós temos que fazer enquanto a gente espera pelo teu filho Jesus. Nos ajuda nesse sentido. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, deixa a gente bem aguçado para que a gente consiga ver, entender, querer saber e querer cumprir algo que o Senhor deixou para nós enquanto a gente espera Jesus voltar. Tem misericórdia de nós nesse sentido e assim nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos ler sem muita demora, que os textos aqui são eletrizantes e além disso, eletrizante pega fogo, né? Eletrizantes e além disso, de ser eletrizante, tá chegando no fim, né? Dá até uma dorzinha no coração. Tá chegando, tá chegando. Bora lá. Aqui esse texto é muito conhecido, né? A parábola das 10 virgens. E as pessoas costumam ler isoladamente. Nós vamos compreender que esse texto, ele é uma continuidade do que Jesus está fazendo. E, na verdade, aqui ele tem que ser lido com essa outra parábola que tá aqui embaixo, que eu vou puxar aqui, ó. Que é a parábola dos talentos. E mais uma ilustração de Jesus, que tá aqui do outro lado, que fala sobre o rei, sobre o servo que deixou os talentos e tal. Então aqui tem vários assuntos, mas eles convergem, né? Eles estão combinando, falando junto. E não só nesse capítulo, porque vocês lembram que no capítulo anterior a gente estava falando sobre a volta, né? Jesus estava falando sobre a volta dele, né, gente? Sobre a sua volta. Que ninguém sabia o dia e a hora e que era pra gente vigiar. Quer ver? Vamos ler aqui o 42. Aqui, ó, o 42 diz assim: portanto, lembra que ele estava falando do sinal dos tempos no 24? E aí depois de tudo, tem aquela parte, gente, maravilhosa, né? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, que ele falava dos sinais que iam anteceder tudo isso. E ele diz assim, ó: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor virá. Aleluia! Então, é nesse contexto que Jesus continua falando. O texto é uma continuação. E aqui no 25, inicia essa parábola e tem mais uma parábola e uma ilustração falando sobre isso. Ó, vigiem, vocês não sabem a hora. E ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer enquanto ele não volta. Enquanto eu não volto, vocês vigiam. E como é que é este vigiar, né? Ele continua falando sobre isso. Vamos ler do 1 ao 13. Essa parábola a gente vai ler toda porque ela é muito conhecida, mas mais porque a gente quer saber desse contexto, né? Reforçar isso que a gente acabou de falar. Diz assim, então, o reino dos céus será semelhante, ó, reino dos céus, mais uma vez ele está explicando o reino. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Nós já temos inserido aqui a figura do noivo. Elas vão se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas. Tem aqui as insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Então elas pegaram e saíram. As prudentes, porém, além das lâmpadas, então teve mais, né, das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar. Então, o noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Todas dormiram. Vamos grifar aqui, todas dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Eita glória! Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Eita! Deem, ó, elas pediram óleo porque elas falaram que as lâmpadas estavam apagando. No 9, as prudentes responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês.
Então, talvez, vamos grifar, não haja o suficiente. Vão comprar óleo para vocês. E no 10, saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. Eita, enquanto elas estavam fazendo outra coisa, o noivo chegou. Grifa aí o 10. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Vou trocar a cor, porque aqui já chega o juízo, porta fechada. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta foi fechada. E aí, continuando o texto aqui, no 11, mais tarde, ou seja, passou tempo aqui, alguma coisa aconteceu, né? Mais tarde, chegaram também as outras e disseram, lembra as insensatas? Senhor, abre-nos a porta. Então a porta continuava fechada. Ele, porém, respondeu, em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem a hora. A gente acabou de ler isso? É coincidência? Eita, eu virei muito. Lembra que eu falei que eu gosto de escrever torto? Mas não tanto, né, gente? No 13. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. A gente não acabou de ler isso aqui, A gente acabou de ler no 42 do capítulo 24, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que dia o Senhor virá. Então, Jesus está reforçando esta ideia do que ele estava falando anteriormente, né? Vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora que o Senhor virá. Então, no 2, a gente consegue visualizar aqui que teve o quê? Uma separação, né? Teve uma separação. Tem uma distinção aqui. A gente acabou grifando, fui grifando à medida que o texto foi correndo, né? No 3 e no 4, as insensatas, elas estavam sem óleo e as prudentes tinham levado óleo extra, se prepararam, né? No versículo 5, todos dormiram. Lembra que eu falei, nossa, todas dormiram, né? No 5, todas adormeceram por conta do sono. No 6 aqui, quando foi? Vem uma voz gritando, meia-noite, o noivo vem chegando. No 8, as insensatas viram que o óleo não ia ser suficiente, né? Que coisa, né? Elas estavam com a lâmpada apagando. No 10, elas saem para comprar o óleo e a porta é fechada. Tá em outra cor aqui, a porta é fechada. E mais tarde chegam as insensatas gritando, abre a porta. E aí vem o 13, a porta estava fechada, ele diz, eu não conheço vocês. Não dava para ver, né? Eu não conheço vocês, eu não conheço. Portanto, vigiem, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. O fato aqui, gente, é que as insensatas não se prepararam para este dia. O dia e a hora. As insensatas não se prepararam, né? Era um grande dia, era um grande momento. Então elas pegaram aquelas lâmpadas e foram, as candeias, né? A gente fala na linguagem às vezes da outra Bíblia, né? E foram. Por isso que elas perderam muito. Elas perderam tudo. Elas perderam todo o cortejo. Elas perderam a ida até a casa do noivo, né? E esse era um dos papéis principais das noivas, né? Das virgens. Era um dos papéis principais. Elas também perderam as danças, elas perderam a cantoria, a alegria e o ápice da festa do casamento judaico, que era quando a noiva ia ser levada para a casa do noivo. Isso é incrível, porque Jesus traz essa parábola para demonstrar o reino dos céus. Como é que vai ser o grande dia? E aí, a aplicação para nós ele está mostrando isso. Ele está mostrando, sabe o que eu falo de vida na vida? É isso. Como é que nós estamos vivendo? É isso que o Senhor está dizendo para nós. Como é que nós estamos vivendo enquanto a gente espera a volta do Cristo Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo? Então ele está falando assim, como é que vocês estão vivendo? E ele falava isso para eles, por isso que nós podemos aplicar para nossa vida. Como é que vocês estão vivendo? Porque eu vou voltar. E aí ele diz o que? Ele conclui, portanto, vigiem, pois não sabem nem o dia, nem a hora. Então ele nos manda vigiar. E o texto continua aqui, se a gente for ver do 14 até o 30, ele fala de outra parábola, né? Do 14 até o 30. E aqui ele diz no 14... Quando ele trata dessa parábola, que também é conhecida, é a parábola dos talentos, essa parábola também, as parábolas geralmente são bem conhecidas, né?
Jesus, ele explica que um homem foi viajar e ele trouxe os talentos. O talento, se você ver a letrinha B aqui, ó, do capítulo, do versículo 15, ele faz menção aqui embaixo para explicar o que era o talento. E ele diz, um talento pesava os 34 quilos, né, cerca de 34 quilos, e também que ele equivalia em ouro a 20 anos de salário de um trabalhador, né? E aí, depois ele já vem falando assim, ó, esse homem, ele entregou talentos aos seus servos, né? Sendo que 2 deles investiram, multiplicou esse valor, só que o que tinha recebido um talento enterrou. Ele enterrou o talento que ele havia recebido por medo. Ele enterrou. E aí, na volta, aquele homem tem uma recompensa para os que foram fiéis. Parece com o que a gente acabou de ler. Vem o noivo e na volta, quando ele vem, quando ele chega, as prudentes entram. E olha o que acontece aqui. Ele tem uma recompensa para os fiéis. E aquele que enterrou é condenado. Ó, aquelas que não foram prudentes ficaram para fora. Isso também tem a ver com o reino de Deus. Sobre expandir o reino por meio daquilo que Deus nos deu, que são os talentos, né? Sobre a volta daquele homem, né? Aquele homem que a gente imagina quem é, e o juízo. Do 31 ao 46, ele também trata de julgamento, mas não é uma parábola. Vamos aqui, ó, do 31, aqui a gente vai, 17, 31, aqui, ó, que é as ovelhas e os bodes. Muita gente também usa essa parte, né? Do 31 ao 46, ele também fala de juízo, né? Deixa eu ver se dá tempo, mas é só uma ilustração, eu vou ler um pedacinho, então. Vamos ver o que dá pra ler aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, mesma história, gente, com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele. Lembra que ele já tinha falado lá atrás? Todo olho verá, todo mundo vai ser público. E ele separará uma das outras, ovelhas e bodes. Ele separará uma das outras como o pastor separa ovelhas e bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Aleluia! E aí ele diz assim, ó, dá pra ver? Dá. Aí do mundo, aí eu me empolgo, né? No 35, perde não. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Vamos ler só até aqui. Então, Jesus é lindo, porque ele começa com mais uma ilustração, e nessa ilustração ele faz a mesma coisa. As duas parábolas e essa ilustração, elas falam de separação e julgamento. Então, a gente tem que ler o texto dentro do contexto. E esse texto está explicando aquele contexto, quando ele silenciou aqueles homens, os doutores da lei, os mestres da lei, os que eram os escribas, mas os fariseus. E ele começa a falar do reino, da volta, né? Se a gente for prestar bastante atenção, fala de separação porque, ó, nas 3, as prudentes, aquelas mulheres prudentes, as virgens, estavam separadas das insensatas. Né? Houve separação. Teve a porta fechada e umas ficaram de fora, que foram as insensatas. Então teve separação, umas dentro e outra fora. E tinha o Senhor ali, o noivo, a figura do noivo. Os servos que multiplicaram os talentos, também, eles foram chamados de bons e fiéis e vêm participar do gozo, da alegria, né? E houve separação. O servo mau e negligente, aquele que enterrou o talento, ele foi lançado fora. As ovelhas receberão o reino. Os bodes, né? Eles iriam se apartar para o fogo eterno. Então é possível perceber que Jesus se apresenta como Deus, o juiz que vai julgar a todos. Ele está se apresentando dessa forma. E que nós, enquanto esperamos por ele, vamos para essa aplicação prática, muito prática. Nós não podemos só ficar de braços cruzados. Nós precisamos ser vigilantes, né? Como as prudentes, como a primeira parábola. Mas não é só sobre esperar, não é mesmo, gente? É sobre agir. A gente não pode só, eu vou ficar esperando. Não, é sobre agir. Porque enquanto a gente está nessa espera, nós precisamos ter fidelidade. Lembra a parábola dos talentos? Fidelidade, compaixão. E também aqui na ilustração. Ele mostra isso.
ser fiel com o que eu te coloquei nas mãos, né? Multiplica o que eu coloquei nas mãos. E aí vai ter o grande dia em que vai haver essa separação. E ele diz lá, né? Ele já disse para nós: vigiem, pois vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Então a nossa fé é ativa. Aleluia. Que sejamos esses servos bons e fiéis. Que quando Jesus voltar, ele nos encontre fiéis e comprometidos com o reino dele. Por misericórdia, aleluia. Senhor bendito, faz isso em nós, como neste capítulo que nós lemos. Louvado seja, vamos aplicar, Deus nos abençoe.